Olá, você que acompanha as redes sociais da Câmara Municipal. Estamos de volta com o podcast Grande Expediente. Esse programa que tem o objetivo de levar para você tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal, em diálogo com os vereadores, falando um pouquinho sobre as ações, sobre os projetos. E hoje nós recebemos aqui no Grande Expediente o vereador Alex Martins. Vereador, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é nosso, Wellington, de participar de um programa interativo, importante e levar informação para toda a comunidade anapolina. Legal. Bom, você que nos acompanha, o vereador Alex Martins está no seu segundo mandato. Ele é formado em Ciências Sociais e Direito e também foi secretário de Educação, de Indústria e Comércio e diretor da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte. Tem, portanto, aí uma vida pública já de algumas décadas, né? Vereador, o que essa experiência dentro da gestão, né, passando aí por várias áreas, te ensinou, te trouxe para a ação legislativa hoje aqui na Câmara? Com certeza bagagem, né? Eu conheci pessoas sensacionais, ajudaram entre colegas e grandes colaboradores, ajudaram muito nessas tratativas da ordem pública, mas um zelo, uma maior responsabilidade durante todo esse trato e a certeza de que sozinho a gente realmente não consegue fazer nada, a não ser de mãos dadas com pessoas extraordinárias. Em 2025, eu não sou napolino, mas eu completo 30 anos em Anápolis também, é um número expressivo para nós lá da família, e durante esse período tive a possibilidade de passar por essas funções administrativas dentro da gestão municipal e realmente criou muitos subsídios, muitas condições para atuar de forma um pouco mais tranquila dentro da Câmara Municipal por conhecer algumas fases, alguns processos, alguns eixos dentro da administração pública. Vereador, essa atuação do senhor também, né, dentro do Executivo, na Educação, na Indústria e Comércio e também na Companhia de Trânsito, acaba pautando um pouco também a sua atuação aqui, né? Eu peguei alguns dos seus projetos, né? A gente tem aqui projetos sobre obrigatoriedade da instalação de no-breaks, né, nos semáforos, o projeto Rota da Leitura para uma biblioteca sobre rodas, né? Também a criação do Museu do Esporte. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas propostas que foram apresentadas aqui no início, né, dessa legislatura. Exatamente, Wellington, você foi bem cirúrgico. Como a gente é um pouco produto do meio daquilo que a gente vive, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente socializa como conceito, enfim. E essas secretarias realmente serviu de um modus operandi em algumas ações dentro da Câmara Legislativa, justamente por entender um pouco mais, por ter feito maiores leituras, maiores dedicações. Como secretário eu fiquei 10 anos nessas três pastas, somando aí esses períodos. E realmente, né, a Rota da Leitura é um projeto educacional, é um projeto de lei voltado para a ideia de tirar um pouco essa garotada das telas dos celulares e dar o prazer para eles através das descobertas dos livros, né, de se folhear as páginas. E como o incremento da tecnologia, a gente também não pode ficar totalmente alheio a isso. Na verdade, nós temos que entender que é uma ação colaborativa, mas sem perder aquelas questões que para nós questões funcionais, que é a questão da leitura. Quem lê fala melhor, quem lê escreve melhor, quem lê entende melhor, constrói outras narrativas e próprias histórias e faz com que a viver em sociedade fique um pouco mais claro por essa sensibilidade. A ideia desse projeto, em tese, é aperfeiçoar um equipamento móvel, né? E nós pensamos realmente num ônibus totalmente adaptado, né? E fazer com que esse ônibus faça um percurso histórico, né? Cultural, mas muito presente nessas escolas, que por alguma razão não tem um espaço físico chamado biblioteca, mas essa opção faz com que a gente não esqueça dessa questão funcional e tão importante no processo de educação, que é fazer a leitura de livros. Associado à questão da mobilidade, apresentamos o projeto No Breaks, é uma alternativa já adotada pelas 100 maiores cidades brasileiras, principalmente quem tem um trânsito, uma mobilidade muito intensa em número de veículos, e Anápolis não foge disso, em função da população que tem, do número de carros registrados no município. É uma comparação bem complicada diante de um cenário de uma cidade que não foi planejada, não foi pensada, mas serviu de incremento para a construção da capital brasileira, da capital goiana, e pouco se desenvolveu na questão de mobilidade. Então a ideia desse no-break é que, pelo menos no grande tronco alimentador,
do transporte de saúde, do transporte coletivo, do transporte trabalhador e universitário, que é a Avenida Brasil, nós possamos ter esse no-break e, diante de quedas que eventualmente acontecem nesse serviço de concessionários, o semáforo continua sendo alimentado com baterias, né, com energia solar, e a gente garante a fluidez dessas pessoas, o direito de ir e vir, respeitando as normas de trânsito, mas dando esse conforto e essa tranquilidade na área de mobilidade. Essa semana a gente apresenta ainda um outro projeto nessa área de trânsito, que é os perfis de botoeiras, que são esses semáforos para pedestres, que eles emitem também um efeito sonoro para que a gente consiga atender de forma clara um equipamento eletrônico, mas inclusivo, bem num período que para nós é sensível, que é Setembro Verde, que é um trabalho, e a gente sempre tenta fazer essas conexões, né, da nossa atuação aqui com a sensibilidade dessas nomenclaturas. O Setembro Verde é um momento de discussão sobre inclusão, sobre deficiência, e também a Semana Nacional de Trânsito, dia 18 a 25. Então é um projeto de lei que vai ser apresentado agora. Você falou aí de algumas indicações, e uma indicação muito importante também dentro desse complexo é a ideia da criação do Museu do Esporte, fazendo uma referência, Wellington, a essas pessoas que contribuíram, continuam contribuindo, ou aquela garotada que está chegando e vai contribuir de forma futura, levando o nome de Anápolis, da nossa cultura, das nossas riquezas, que é o nosso povo, da nossa força de trabalho, da nossa força esportiva para os 4 cantos do país e até de forma internacional. E durante nosso time fazendo muita pesquisa, descobriu que durante esses 100 anos nós temos muita coisa para ser realmente celebrada, com muito carinho a todas as pessoas, talvez até umas que já não fazem parte mais do contexto social conosco, mas de alguma forma contribuíram para a ideia de uma ação desportiva como um instrumento de transformação, socialização, ou esse referendar dos nossos valores para fora, mas um pouco de riqueza que não é só futebolística, dos times de futebol, mas daquela pessoa que usa o patins e faz dele um instrumento esportivo, o skate, o voleibol, as outras ações coletivas, seja de natação ou atletismo, e buscar essas referências que tem uma categoria esportiva, que tem essa leitura esportiva, mas não trata como campeões, mas conversa com a cidade sobre a importância desses atos. Como o circuito anapolino de rua, a gente não está falando de um campeão, mas estamos falando de algo que já faz parte da vida do anapolino, né? Os Jogos da Primavera, a garotada fica meio que aguardando esse calendário chegar para, através de uma ação social esportiva, dar o seu melhor, conviver com outras pessoas. Então são ações de muito respeito a tudo esse incremento de pessoas que contribuíram, continuam contribuindo e vão contribuir. Mas além disso, outra indicação importante para nós também é a ideia de se criar o Conselho de Mobilidade Urbana, a ideia de termos, Wellington, no mesmo núcleo, no mesmo local, várias pessoas que podem contribuir. Principalmente o nosso olhar às universidades. Anápolis é um corredor universitário de faculdades, universidades e instituto, de turmas presenciais ou EAD, mas que promovem conhecimento, seja através do TCC, de uma monografia apresentada, de um trabalho rico apresentado por turmas ou em palestras, mas essa necessidade de pegar essas pessoas que estão lá na cátedra. Construindo conhecimento, né? Exatamente. Para o desafio de viver a cidade e construir esse conhecimento para a cidade. Como eu disse aqui anteriormente, na nossa conversa, bate-papo bacana, Anápolis chega numa idade centenária, uma senhora centenária, com desafios de uma cidade que não foi planejada. E não dá para entender muito essa ideia de que a gente tem um problema de drenagem urbana e temos faculdade de engenharia e essas coisas não conversam. E aí a culpa não é do poder público, a culpa não é da faculdade, a culpa não é da comunidade. A culpa eu acho que é de um pouquinho de todo mundo, de falar assim, por que a gente não participa das dores da cidade? Então, os desafios da mobilidade urbana, crescimento vertical da cidade, a ideia de reconstruir, reformular, até de forma constitucional, o próprio plano diretor a cada 10 anos. Mas a ideia de ter um conselho dessa natureza é chamar as expertises das cátedras,
conselhos de um modo geral, OAB, engenharia, né, o CREA, trazer o estudante, trazer o usuário de determinado serviço, trazer o cidadão comum para falar, eu quero opinar sobre isso. Então, e aí é outra pauta dentro da mobilidade, uma pauta que a gente vive, conversa muito, assim como a Área Azul e uma série de outras ações que de alguma forma a gente tenta reverberar a ideia de que a cidade precisa conversar com a cidade e seus atores, independente de onde estão ou quem são, devem fazer parte desse crescimento e dessa discussão. Bacana. Sobre o Museu do Esporte, especificamente, vereador, é uma coisa que eu gosto muito de esporte, uma questão que sempre que eu vou em algum lugar, eu procuro visitar o estádio daquele lugar, né? Legal. E acabo, de certa forma, até obrigando minha esposa a ir junto também. E é curioso que em todos os estádios tem um museu que conta, na maior parte das vezes, a história do futebol, mas que acaba contando a história daquele lugar, né? Da identidade daquele lugar. Eu até consegui imaginar aqui um museu anapolino contando a história de todas as pessoas que já passaram aqui pelo Jonas Duarte, né? Olha que coisa rica que você traz aqui para esse debate, para nossa conversa, né? Quando o time, e essa ideia não foi do Alex, mas foi do time, né? De muitas reuniões, de forma propositiva, de tentar entender que todo mundo faz parte de um mesmo organismo, que é representar a população, ouvir suas dores e tentar, através de ferramentas ou ações políticas, reverberar a ideia de resolver essa dor. E essa ideia do museu, e aí você traz esse debate bacana, que você presenciou isso em outros locais e acontece, né, de forma física, presencial, dentro de um estádio. E aqui a ideia da turma era justamente isso, de tentar encontrar um local que fizesse uma conexão direta a um projeto e ao encontro desse projeto, onde a população podia encontrar todo esse ambiente. E nós temos aí o Jonas Duarte, que recentemente fez também mais um aninho aí nos seus mais de 70, salvo engano, 70 anos aí, que fez a história, ou leva a história do Grêmio Anápolis, da rúbrica anapolina, do Galo, mas sem perder a ideia de que o Ipiranga também jogou aqui, que teve um ex-prefeito que foi lateral desse time, e poucas pessoas conhecem essa história. Mas imagina ali dentro do Jonas Duarte, que inclusive recebe essa nova moldagem, né, que tiraram aqueles perfis em volta dele, então trouxe a ideia do monumento, super bacana. Houve o fechamento do alambrado, que aumentou a capacidade. Imagina ali dentro um local que a gente pode contar a história para os pequenos, que o Ayrton Senna teve aqui em Anápolis. Não fez as curvas do Cartódromo Internacional, mas ele cortou o céu de Anápolis em cima de um caça da Força Aérea Brasileira, que é uma outra paixão anapolina. Mas dizer para todas essas pessoas que gostam do futebol que existem outras modalidades também de pessoas que fizeram parte aqui. Na nossa pesquisa nós descobrimos que o João do Pulo teve uma passagem aqui, o Oscar Schmidt teve uma passagem aqui como palestra, que nós conseguimos ver os livros do Falcão ali no Ginásio Internacional, Newton de Faria, né, que presenciou os jogadores de basquete em cadeiras de roda aqui da seleção brasileira, do próprio voleibol, da presença do Dante, que é um goiano que representou Goiás na seleção brasileira e até em jogos internacionais. Tudo isso, Wellington, dentro do Jonas Duarte, um espaço ali debaixo das arquibancadas, um local em que, inclusive, a gente poderia dar vida a um monumento que representa a nossa cidade, tem um cunho histórico fantástico, mas que não seria aberto apenas nos jogos dos nossos times ou recebendo os jogos de fora ou de qualquer outro time. Tem a possibilidade de virar um ponto turístico, né? Perfeito. Das pessoas se encontrarem, entender que a cultura também faz parte da nossa história, de que forma a gente pode contribuir também e respeitar esses símbolos também físicos, né? O Jonas Duarte é um símbolo super bacana, que recebeu muitos clubes nacionais, clubes grandes, é claro, mas tem uma história de muitos jogadores aqui que defenderam esses 3, 4 clubes anapolinos aqui e fizeram história para muita gente, com certeza. Bacana. Vereador, um dos pontos que a gente pode considerar uma conquista no qual o seu mandato também trabalhou foi a questão da disponibilização das bancas especiais de trânsito para o atendimento das pessoas com deficiência em Anápolis para obtenção da CNH. Verdade. Eu queria que o senhor relatasse como é que foi esse diálogo,
muitas vezes a sociedade não enxerga, né, esse problema e como era difícil para essas pessoas, né, poderem fazer as provas para obter a CNH, né? Como que foi esse processo de discussão? É meio que aquilo que a gente falou um pouco antes, né? O ser humano, ele é muito produto do meio que vive. E como é uma realidade para poucas pessoas, as outras pessoas que levam a vida corrida ou não dependem disso não conseguem enxergar. Não que eles não tenham empatia, e tem, a população tem empatia, principalmente quando se fala em inclusão, mas às vezes não conseguem reverberar a ideia da dor, porque não vivem essa dor de forma cotidiana ou diária. Diferente daquelas pessoas que têm a deficiência ou vivem com uma pessoa que tem aquela dificuldade. E esses anos que eu tive a experiência como professor da Universidade Estadual de Goiás, da UEG, ser também examinador de trânsito, eu presenciei aqui como presidente de banca examinadora durante 5 anos essas dificuldades das pessoas que queriam ter o acesso constitucional de ter uma carteira nacional de habilitação. Apesar de todas as dificuldades, mas pessoal, cheguei, passei na prova e conquistei. Hoje eu consigo, com um carro adaptado, é claro, dentro das minhas necessidades, conseguir ir e vir, fazer aquelas coisas que uma pessoa normal, digamos normal, faria, ou que não tem essa deficiência ou dificuldade. Vendo isso e depois de forma muito pontual também, a nossa passagem lá na CMTT, de ver essas pessoas diante dessas dificuldades, que serviu um pouco de instrumento para a gente chegar nessa possibilidade. Nós estávamos presentes, Wellington, de pessoas que iam numa van, iam num carro um pouco maior, 5, 6 pessoas, se deslocavam para Goiânia, para a nossa capital, para fazer essas provas, né? Primeiro para fazer os exames dentro de uma junta técnica, ter essa condição de que eles precisariam de um carro adaptado, depois, repito, ir em comboio para a cidade da capital, com todas as dificuldades de fazer uma prova, porque já gera uma ansiedade no candidato, né? Aquelas ansiedades de dor de cabeça, preocupação, será que eu vou passar ou não vai, que é comum da pessoa humana, com todas as dificuldades de fazer essa locomoção para lá, se adaptar a um horário diferente, ficar longe da família, que seria o apoio de terminou a prova, tá ali para dar um apoio, não tem esse apoio, né? E talvez o pior de tudo, e aí eu não estou falando de tempo, de talvez ficar o dia todo lá, eu não vou nem entrar nesse eixo, mas talvez a pior dificuldade de todas, que é o quê? Estar junto com um grupo, amigos ou não, que vão juntos com a ideia, andam 50 km para fazer uma prova, com a ideia e com a torcida de que todos virão com resultado positivo, e depois essas mesmas pessoas vêm no mesmo carro retornar 50 km, e aí mistura muita coisa entre quem passou e quem não teve. Uhum. Não teve resultado positivo, de falar assim, nossa, eu vou ter que voltar daqui 15 dias, a frustração, me preparar. né? É muito ruim ter tudo isso dentro de um carro, num retorno, aí você mistura muitos sentimentos. Diante dessa dificuldade, nós fizemos moções, fizemos essa cobrança, teve uma interlocução direta, desde da presidência anterior, da diretoria de trânsito, da diretoria do trânsito do Estado de Goiás, né, do Detran. Houve uma conversa intensa novamente e foi feito de várias mãos, né? Existem institutos que defendem essa ideia, existem centros de formações de condutores CFCs que defendem essa ideia, tem associações aqui, várias associações, e eu poderia falar inclusive da APAI, que sempre defendeu essa ideia, muitos profissionais, e aí eu acho que a gente conseguiu de alguma maneira unir, e a gente não consegue fazer nada realmente sozinho, mostrar essas dificuldades para o Detran e o Detran entender de que poderia ser possível, e o êxito desse trabalho poderia reverberar em outros locais, levando provas regionais para outros centros, outras cidades também que tem um número expressivo de candidatos, para tentar diminuir toda essa ansiedade, dar mais um caráter de inclusão e respeito a essas pessoas que só querem ter o direito de ter uma carteira nacional de habilitação. E a conquista, ela veio meio que casada com outra ação, me permita dizer aqui, que foi trazer para Anápolis também a junta técnica, que é essa junta médica técnica, que não é só para quem quer tirar a carteira, que ali é um primeiro passo para formalização de um processo até fazer o exame que acontece hoje em Anápolis.
mas para quem quer apenas comprar ou adquirir um veículo. Nas condições de PCD, e aí nós estamos falando de um desconto muito importante e considerável, principalmente de ICMS na compra desse produto, que antigamente tinha que fazer um processo todo em Goiânia e hoje pode fazer um processo em Anápolis. Então também é uma outra forma de dar acessibilidade. Essa pessoa não quer dirigir, mas ela quer ter o direito de comprar um carro com desconto. E nós estamos falando de um volume financeiro considerável na aquisição desse bem, que às vezes é um bem de família, que é um bem de locomoção dele não, mas talvez dos seus filhos, dando acessibilidade à questão do grupo familiar. Enfim, uma luta bacana, associada a várias mãos e com certeza uma realidade na vida dessas pessoas que precisam, necessitam, querem muito e a partir de agora conseguem tirar a Carteira Nacional de Habilitação PCD em Anápolis. Vereador, quando a gente fala de mobilidade, né, que é uma das suas bandeiras também, né, os lugares que conseguiram vencer esse desafio apostaram em transporte coletivo eficiente, acessível, né, e hoje a situação do transporte público em Anápolis vem sendo muito discutida, foi discutida aqui na Câmara, na tribuna, em audiência pública, né, o preço da passagem está em um valor que não colabora para que a população utilize, e o senhor apresentou aí duas indicações nesse sentido, né, para a concessão da isenção do IPVA para os veículos utilizados no transporte coletivo, para o governo do estado, né, e também para a concessão da isenção do ICMS sobre o óleo diesel. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como que o senhor vê as soluções para esse transporte coletivo em Anápolis, para ele ser mais acessível e para ajudar a desafogar também esse trânsito que nós temos aí, como o senhor mesmo falou, quase que um carro e meio para cada duas pessoas, né, no município de Anápolis, e um trânsito que tem seus desafios. Todas as maiores cidades brasileiras passaram ou vão passar por essa questão da mobilidade. É claro que as capitais adotaram outros modais para tentar facilitar a vida dessas pessoas. BRTs, telemetrô, ou antigamente talvez o uso do trem, enfim. Mas tentando dar condição para um transporte que possa poluir menos, ser mais ágil e levar mais pessoas. É o desafio de conversar com a cidade. Para isso, é claro, ter um plano na mão de tentar entender primeiro qual que é o desejo das pessoas. Elas estão se locomovendo de que ponto para que ponto? Eu acho que esse é o principal instrumento. É tentar entender como que a população se comporta. Por isso a necessidade de todo dia, de toda hora, de todo ano, fazer essas avaliações. Como que as pessoas se locomovem? Porque a cidade ela é pujante. E Anápolis, não diferente de outras cidades, ela tem instrumentos para trazer novas pessoas para cá. Olha que nós já passamos de 420 mil pessoas e o próprio IBGE faz proporções significativas de crescimento para cá. É uma projeção de crescimento maior até mesmo que da capital, né? Com certeza. Mas por quê? A Anápolis, geograficamente, ela tem uma posição interessante. Hoje, a Anápolis, através de uma rede atacadista, ela fornece e abastece o norte e o nordeste do país, através de alimentos. Hoje nós temos uma Ceasa que, salvo engano, está entre as 3 maiores da região do Centro-Oeste, perdendo para Brasília e Goiânia. Estou falando da Centro-Oeste, do Centro-Oeste, incluindo outros 2 estados. Então, isso mostra que é um centro também de distribuição para o país. Anápolis hoje converge, como nós falamos anteriormente, várias instituições de ensino superior, institutos e universidades, que faz com que outros municípios circunvizinhos venham para cá para formar seus filhos, para estudar, então vira um corredor também universitário. Anápolis está em outras discussões na área de saúde, inclusive com certeza vai vir um instrumento para cá, para ver a condição, inclusive do SAMU no atendimento, e nós estamos falando de 60 cidades, além da região do Pirineu, chamada região do Pirineus, que faz com que atende também esses municípios, então vira um corredor de saúde, um corredor hospitalar. Então, tudo isso, além de ter o maior polo farmacêutico e ter o DAIA como um distrito imponente dentro desse contexto, de estar dentro de um limite geográfico de 1.000 quilômetros, que tem um PIB considerável desse país, de estarmos aí entre a capital Goiânia e a capital federal, todos esses instrumentos faz com que Anápolis a todo momento ela precise entender qual que é o desejo das pessoas. E ó que além de tudo isso,
nós temos um plano diretor que tenta entender para onde vai ter o crescimento imobiliário ou o próprio crescimento vertical das cidades. O fato é, qualquer empresa, qualquer instrumento público de serviço vai gerar um impacto, principalmente nesse atendimento, o impacto de trânsito. Então nós precisamos fazer essa leitura. Por isso que eu acho que antes de qualquer coisa, era a criação do Conselho de Mobilidade para trazer todos os atores e fazer essa discussão periódica. E aí eu estou falando da CDL, estou falando do DAIA, estou falando dos conselhos, falo novamente das instituições, das entidades, das universidades, das empresas, das pessoas comuns, tentar entender quais são os desejos. E a partir daí, realmente termos instrumentos de colocar uma política pública de mobilidade, repito, que diminua o estresse das pessoas, então que seja mais rápido, que diminua a poluição, e essa discussão de meio ambiente ela sempre faz parte da nossa mesa, é uma questão ativa, e que dê agilidade e tranquilidade. Talvez a gente não tenha todos esses cenários, como as discussões hoje sobre transporte coletivo colocou para nós nesse cenário. Enfim, tendo isso, que seria o desenho, uma radiografia, dados e evidências de tentar entender a cidade e seus organismos, aí eu acho que a gente consegue, de forma potencial, dar algumas respostas. Imagina, nós chegamos a 100 anos, mas nós já temos corredores preferenciais, no caso da Brasil. Preferenciais no caso ali da Goiás, chegando no terminal urbano, na General Joaquim Inácio. Nós temos corredores exclusivos, que é na Avenida Brasil. Nós temos calçadas com acessibilidade na altura do ônibus, como ali tem na Jaiara, na Fernando Costa, que é uma extensão do ponto de ônibus, quase que uma estação. Nós temos gratuidades constitucionais, mas que atendem a Anápolis, como idoso, deficiente e 50% dos estudantes. Temos outra gratuidade colocada recentemente, que seria aos domingos. Então foram várias conquistas que a gente não pode perder agora. Isso faz parte de um processo. Só que para isso reverberar e trazer novamente a população para usar o transporte, estimular o transporte, eu acho que ele tem que passar por outros viés. Primeiro, de maior agilidade, maior qualidade, de maior facilidade, como na palma da mão saber que hora que passa o ônibus, qual que é a minha rota, que hora que ele vai vir. A integralidade, que ela não precisa ser física, acontecer só dentro do terminal, mas fazer outros pontos que a pessoa desce do ônibus, ali tem 10, 15 minutos para fazer a segunda viagem sem pagar por ela, pagando ainda a mesma ou a primeira passagem. Isso seriam novos pontos de integração, que seria outro avanço, mas só o sistema ele não consegue. E as discussões, as leituras que a gente faz, por exemplo, Santos, Belo Horizonte, o interior de São Paulo como um todo, Curitiba, a gente entende que houve muitos avanços, mas quando o poder público entrou com incrementos. Porque a tarifa, da forma como ele está, financeiramente ela vai subir. Vai expulsar o cidadão do transporte público. Com muita certeza. Porque as coisas estão caras. Quanto custa um pneu? Eu não sei, mas quanto custa um pneu de um ônibus, a contratação de um colaborador, o combustível para esse veículo andar, as condições do ano desse veículo, IPVA que se paga, enfim. Quanto que não gera todo um sistema desse? Não deve ser barato. Então, as leituras que nós fizemos, houve um incremento enquanto subsídios direto, ou do governo do estado, ou do governo federal, ou do governo dos municípios, de pagar, de falar assim, vou tirar um pouco aqui do meu orçamento e destinar de forma exclusiva para um fundo, que eu acho que é outra discussão que nós temos que fazer, criação de um fundo na área de trânsito, de mobilidade específico. Mas, de qualquer forma, não existe uma receita pronta e acabada. Nós estamos tentando, através dessas leituras, tentar se espelhar onde deu certo, de tentar entender onde também estão passando por dificuldade os caminhos que estão sendo adotados, para a gente incrementar essa questão da receita. Entender que o transporte público é uma necessidade de coletividade. A gente tem que chamar a cidade para conversar sobre isso. Eu tenho absoluta certeza que se a gente conseguir colocar uma tarifa que seria os sonhos, né, uma tarifa zero, ou uma tarifa que seja módica, a um preço bem acessível à população, como respeito, inclusive, constitucional do direito do transporte, eu tenho certeza que aquele executivo que usa a pasta, ou aquele menino que usa o skate, para ir para uma pista para fazer suas atividades, eles vão pegar o mesmo veículo, que vai chegar mais rápido, que vai passar raiva em quem está indo no carro individual, que praticamente é um carro de 5 lugares, mas que leva
uma pessoa só, parado no trânsito e vendo o transporte coletivo sendo mais rápido, ágil e de qualidade. E aí nós realmente apresentamos, além de uma indicação da retirada do ISSQN do município, uma moção ao governo do estado, que é a isenção do IPVA para os veículos da frota, isenção do ICMS, do óleo diesel para a frota, a revitalização da área azul e de forma digital, facilitando a vida de quem utiliza o centro da cidade no quadrilátero, dando vida àquilo lá, e barateando o preço de ter uma vaga de área azul, que já é uma lei há muito tempo consolidada por essa casa, dando mobilidade, dando condições para as pessoas ter acesso ao centro da cidade, que a gente sabe das dificuldades dos quadriláteros centrais de todas as cidades, que vão morrendo, vão acabando se não tiver um atrativo. Todas essas 4, 5 receitas que a gente apresentou, nós estamos falando de mais de meio milhão mensal que poderia ser incrementado ao transporte, trazendo a população para essa discussão, tentando de todas as formas não seguir o caminho do aumento da tarifa, que seria um dos piores cenários, mas dando instrumentos para poder público, cidade, empresa, convergir na ideia de que vamos utilizar sim o transporte coletivo. Ele é de qualidade, ele passa no tempo certo, ele está limpinho, o motorista é o melhor motorista que eu já andei, o carro é novo, eu estou chegando mais cedo, porque a ideia de mobilidade, e até terminando esse ponto aqui, Wellington, dar mobilidade para as pessoas é dar mais tempo para ela estar com a família, para ela estar no trabalho, mas de qualquer forma dar mais tranquilidade para essas pessoas. Para ela fazer uma atividade física, por que não, né? De fato contribui em todos os aspectos, né? Sociais, de saúde, enfim. Vereador, caminhando já para o final, tem muitos assuntos que a gente poderia tratar ainda, e é por isso que nós vamos ter outras oportunidades aqui no Grande Expediente. Queria que o senhor, alguma coisa que eu não tratei, algum assunto que não foi tratado, o senhor fica à vontade para fazê-lo nessas considerações finais. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui. Esse bate-papo ele é construtivo para a gente levar informação, mas é construtivo para nós também que de todas as formas sabe da responsabilidade que tem de levar informação para essas pessoas, contribuir com as nossas ações da melhor maneira possível para transformar a realidade das pessoas. E a gente pauta sobre vários instrumentos, vários eixos, várias discussões. É claro que nessa casa o time Alex Martins também fala sobre infraestrutura, fala sobre saúde, fala sobre empreendedorismo e questões profissionais, mas a base de toda a nossa conversa, seja ela qualquer um dos instrumentos que a gente adotar e vai adotar ao longo desses 4 anos, é de convergir as necessidades da população, mas passa sempre por uma discussão também sobre educação. E aí, quando a gente fala de educação, é educação na área da mobilidade, educação na área física das escolas, educação na área da saúde, educação no lazer, a educação dentro da família. E tem um projeto que eu não posso deixar de falar aqui, que é o Patrulheiro do Trânsito. Nós estamos aí em setembro, Semana Nacional do Trânsito, já passamos lá no Maio Amarelo, que também é uma leitura dessa necessidade. Liga aí um sinal amarelo para essas questões de discussão, na ideia de que a gente só vai ter uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor, uma família melhor, dentro de um processo que seja estruturado e tenha por base um porto seguro, um processo educacional. E na Semana Nacional do Trânsito eu não posso deixar de falar sobre o patrulheiro. Uma experiência super fantástica, Wellington, que a nossa turma, não é o Alex, mas é o time Alex Martins, leva para as escolas particulares, escolas públicas estaduais ou municipais, a ideia de chamar esses atores mirins para uma discussão de trânsito necessária, pontual, agora. Porque essas crianças, elas são vulneráveis, né? Talvez por não ter o conhecimento, vulneráveis pela idade que têm, mas são atores principais do trânsito, vivem o trânsito, seja nas suas cadeirinhas, no cinto lá atrás, ou mesmo na bicicleta, ou atravessando uma rua, como todos fazem no dia a dia para a escola, dia para atividade de lazer, no dia de visitar a família. Então, nós levamos aí para mais de 3.000 crianças. Talvez é um número pouco expressivo, mas para nós tem um sentimento bacana que, se a gente conseguir levar informação para uma criança que seja, a gente está fazendo um pouquinho daquilo que a gente acredita. E chegando na Semana Nacional de Trânsito, a gente está falando dessa discussão,
Fizemos um conteúdo muito bacana na idade, na leitura e na conversa adequada para essas crianças, de trazê-los como agentes protetores dentro do grupo familiar. Então, estamos chamando eles para serem os patrulheiros do trânsito. Você quer contribuir com o trânsito? Cuide da sua família, fica de olho, qualquer errinho que acontecer, vai lá e dá um puxãozinho de orelha, dando conceitos claros de que ele realmente pode sensibilizar esse grupo familiar, né, nesse adulto, de uma mudança de comportamento, e dando ferramentas para ele, quando chegar na fase adulta, ter todos os componentes de viver o trânsito com suas responsabilidades. Então já termino aqui agradecendo a possibilidade desse bate-papo. Deixo aqui, claro, essa mensagem como educador de que todos nós temos as nossas responsabilidades e necessitamos contribuir enquanto responsabilidade social, e colocando nosso gabinete totalmente aberto para receber críticas, sugestões, mas dizer que a gente não consegue fazer nada absolutamente sozinho. E a gente precisa de mãos dadas com a população que votou, que não votou, que gosta ou que não gosta, mas com a ideia de que existe um caminho aqui que pode ser potencialmente conclusivo, com respostas que sejam construídas de forma conjunta. Vereador, muito obrigado. E eventualmente os assuntos que a gente não tratou aqui, o cidadão pode acompanhar também nas suas redes sociais. Eu queria que você deixasse aqui para quem quiser também seguir e ver o trabalho do vereador no dia a dia, né? Perfeito. Sigam lá, Alex Martins, vereador. Nós utilizamos muitas redes sociais, principalmente o Instagram, como uma ferramenta de dar publicidade a essas ações, mas também um local, uma bancada aberta para receber essas sugestões, críticas e potencializar situações que realmente atingem ou atendam às demandas populares. Obrigado. Esse é o Grande Expediente. Eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Toda sexta-feira nós trazemos aqui um bate-papo com o vereador de Anápolis para trazer um pouco das demandas, dos projetos, das ações realizadas aqui no nosso município. Eu convido você a sempre acompanhar e, mais importante que isso, compartilhar para mais pessoas, para elas saberem que o Legislativo de Anápolis trabalha e trabalha muito voltado aí para a população. Então, um abraço a você que nos acompanhou e até a próxima.